vídeo de hoje, nós gostaríamos de analisar algumas passagens bíblicas que mostram como Deus cuidou do apóstolo Paulo ao longo da sua jornada e, consequentemente, nós podemos aprender com isso e perceber também, olhando para a nossa vida, como Deus cuida de cada um de nós. É logo após a vinheta. Muito bem, eu sou o pastor Rafael Santos, esse é o canal Transmissão Teológica, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você não é inscrito, convido você agora a se inscrever, clica aí nesse botão inscrever-se, clica também no like, no gostei, deixa aí o seu comentário, pode também compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Bom, como eu disse, eu queria só mencionar aqui alguns textos e mostrar como Deus cuidou do ministério do apóstolo Paulo, cuidou do apóstolo Paulo em si. E, consequentemente, nós podemos perceber também, olhando para a nossa própria vida, que Deus sempre ele cuida de cada um de nós. Por exemplo, ali em Atos 9, você percebe que logo ali, após a conversão de Paulo, ele começa a pregar a respeito de Jesus, do encontro que ele teve com Jesus. E, consequentemente, esta pregação, ela suscitou oposição. Alguns líderes judeus começaram a fazer forte oposição e em vários momentos eles tramaram contra a vida do apóstolo Paulo. Mas ali mesmo no capítulo 9, por duas vezes nós encontramos que primeiro os discípulos do apóstolo Paulo livraram ele e depois os demais cristãos também, logo na sequência, ali no verso 30, diz que os cristãos se reuniram para poder proteger, livrar Paulo daquela situação. Já no capítulo 16, nós encontramos que Deus se utilizou de um terremoto. Você lembra o contexto? Paulo estava preso com Silas e à meia-noite eles estavam cantando, orando e sobreveio um terremoto e todas as cadeias se abriram e Paulo foi liberto. Nós conhecemos o desdobramento, o carcereiro foi alcançado ali pelo poder do evangelho. Mas aqui nós encontramos um fenômeno natural que Deus utilizou para livrar o seu servo. Já em Atos 16 e em Atos 22, Paulo se utiliza da sua cidadania romana para poder se livrar das coisas que estavam atrapalhando ele ali. Tinha a questão da prisão, tinha açoites, e ele se utiliza então da sua cidadania para poder ter o livramento. Embora em algumas dessas ocasiões ele não se livrou por completo, ele chegou a ser açoitado, mas esse fator era um fator que o auxiliava, que o ajudava. Embora não em todas as situações ele conseguiu se livrar, se utilizando deste recurso, a sua cidadania romana, mas de alguma forma isso serviu, isso o ajudou. Deus utilizou esse argumento para poder livrar o seu servo. Em Atos 18, Deus vai utilizar um jurista romano chamado Gálio para poder intervir na situação. Embora Gálio não estivesse preocupado com questões religiosas, mas de alguma forma ali ele foi usado para poder livrar Paulo naquele momento das pessoas que estavam querendo matá-lo. No final do livro, no capítulo 28, nós lemos que Paulo foi picado por uma víbora, por uma serpente venenosa. Inclusive, as pessoas daquela ilha ficaram esperando o momento que Paulo fosse ter alguma reação e finalmente morrer. Mas nós sabemos que Paulo simplesmente sacudiu ali o seu braço, a serpente foi embora e ele continuou vivo, ou seja, Deus protegeu, Deus livrou Paulo daquele envenenamento. No capítulo 23, o verso 16, nós lemos que um sobrinho de Paulo ouviu o plano que os judeus estavam tramando para tirar a vida de Paulo. Isso já tinha acontecido outras vezes, outras pessoas já tinham ouvido em outras ocasiões e mencionavam a Paulo de maneira que ele podia se antecipar e obter assim o livramento, como foi o caso agora, quando o seu sobrinho ouviu, contou para Paulo, Paulo encaminhou ele para uma pessoa que pudesse então intervir naquela situação, como de fato uma providência foi tomada e Paulo conseguiu se livrar da morte por meio deste recurso. Ou seja, ao longo da vida do apóstolo Paulo, Deus se utilizou de pessoas, situações, elementos da natureza e até uma intervenção miraculosa, como foi o caso ali da picada da serpente. Mas no fundo, sempre Deus cuidou e sempre Deus cuidará dos seus servos.
A conclusão que eu chego de tudo isso, e aqui só foi um pequeno resumo da vida do apóstolo Paulo, é que vale a pena confiar em Deus. Vale a pena ser fiel a Deus, porque por mais que muitas vezes Ele não nos livre de determinadas situações, Ele sempre estará conosco. E tudo aquilo que for possível, preciso e até o impossível para a nossa salvação, que é o principal interesse de Deus, Ele vai fazer. Mas enquanto estivermos aqui, Ele continuará também nos guiando, nos protegendo, nos livrando. E se a situação não obtivermos ali o livramento, Ele vai estar conosco passando também por aquela situação. Eu espero que Deus realmente fale ao seu coração, que Deus te ajude, me ajude também a confiar, a ser fiel a Ele, porque com certeza Ele será fiel para conosco e Ele não falhará. O nosso vídeo vai ficando então por aqui. Eu convido você mais uma vez a se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Que Deus te abençoe então, um grande abraço e até o próximo vídeo.